e CBN Cariri. No Castelão, o Leão tenta aumentar a sequência de vitórias no certame e por isso vai pra cima do Timão. Fortaleza, Corinthians. A partir das 5 da tarde na FM 95.5 e CBN Cariri, com Renilson Souza, Breno Rebouças, Thiago Minhoca e Miguel Júnior. Futebol, o povo CBN, pra quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Bezerra Oliveira, soluções para autopeças. SV Elétrica, a escolha dos especialistas. 3214-7900. Sopai Hospital Pediátrico, Avenida Francisco Sá 5036. Claros, soluções em EPI e manutenção industrial. 3194-3194. E Dragão dos Parafusos, há 65 anos pensando soluções para suas necessidades. Saúde do povo. Muito obrigado, 100% Leão aqui. Quem é, meu Deus? Grande Vavá Evaristo, sou muito fã desse ilustre amigo e desse grande programa e parabeniza também o doutor Ricardo, certo? Pela performance dele no programa. Interessante, aqui pelo nosso Face, e olha o Face aí, ô Adalto. Solange basta e aplaude e diz o seguinte: essa do caju eu não sabia. E achou essa aqui, resposta do doutor, a mais importante. Pronto, Solange, que bom, entendeu? Você dissipou dúvidas de muita gente. Chega a partir desse mês, quem tem problema respiratório, muito cuidado, né, doutor? Vavá, antes de responder a pergunta do Bastos... do Bastos, Eu tô falando aqui porque ela me mandou um Facebook, aqui o Face, tá, e perguntou perfeito. sobre esse negócio do caju. Tá, perfeito. Eu queria cumprimentar o meu professor Sebastião Diógenes, que é muito querido. Nós participamos da Academia Cearense de Medicina. Ele está lá há bem mais tempo do que eu. E então eu tenho a honra de participar lá da Academia Cearense de Medicina, que é presidida pelo nosso doutor Janetes, e que o doutor Sebastião faz parte da diretoria. Então, respondendo para o Bastos, ele pergunta diferença ou gravidade de arritmia e taquicardia. Na realidade, Bastos, a taquicardia é um tipo de arritmia. Taque quer dizer rápido. Então, as arritmias, nós poderíamos dividi-las em bradiarritmias, que são as arritmias lentas, e taquiarritmias, que são as arritmias rápidas. As bradiarritmias são aquelas que podem levar à necessidade do uso de marca-passo. Dependendo da bradiarritmia, da gravidade, da intensidade, pode levar ao uso de marca-passo. As taquicardias, como ele falou, na maioria das vezes são benignas, são a tal das taquicardias sinusais, quer dizer apenas que o coração está acelerado. Mas existem umas taquicardias, Evaristo, Bastos, que são patológicas, são graves, acontecem porque existe um feixe de nervo lá no coração que não deveria haver, que a pessoa nasceu com esse feixe de nervo. Então, o tratamento dessas taquicardias na fase aguda é feito com remédio, Vavá. Mas na fase crônica, se o indivíduo não responde à medicação, ele pode ser submetido a um tipo de cateterismo, onde é queimado esse feixe dele, esse feixe nervoso dele anormal. Isso aí, quem faz esse procedimento são os cardiologistas, que tem subespecialidade em eletrofisiologia, que realiza esse tipo de procedimento. Ok, tem a pergunta aqui agora pelo nosso WhatsApp. Muito bom dia, parabéns pelo programa. Qual a importância, doutor Ricardo, da atividade física e alimentação saudável como fator preventivo para todas as doenças crônicas ou não? Aí vem a interrogação. Atividade física pode impactar positivamente, certo?
mesmo com histórico genérico, hereditário de doenças, inclusive câncer. É o André Nelson no Meireles que te pergunta. Deu para entender bem essa pergunta dele? Deu bem. André, né? É. André, atividade física e boa alimentação é a base da vida saudável. Então, se a gente quiser reunir dois fatores que levam à vida saudável, a gente tem atividade física e alimentação. E aí poderia se estender a boas relações, amizades, prática de religião, mas a atividade física e alimentação são fundamentais. Você pergunta se elas podem sobrepujar, se elas podem ser predominantes em relação aos fatores genéticos. Não dá para dizer. Vamos para as doenças cardiovasculares, para a doença das coronárias. Então, são 10 os fatores de risco para a doença de coronária. 3 desses fatores são imutáveis, a gente não consegue mexer neles. E 7 são mutáveis. Começando pelos imutáveis, que são 3. Tem a genética, que o André comentou, tem a idade, o indivíduo a partir de 50 anos de idade tem uma propensão maior a ter doença cardíaca, e o sexo masculino. É no sexo masculino que predominam as doenças cardiovasculares das coronárias. Embora a mulher, depois da menopausa, ela passa a ter um risco de doença cardiovascular semelhante ao do homem. Agora vamos para os fatores mutáveis, né? Que a gente pode mexer neles. Aí temos atividade física, que o André falou, temos alimentação. A alimentação, André, vai influenciar em várias coisas. Uma boa alimentação vai fazer com que a pessoa tenha colesterol mais baixo, que tenha glicemia, o açúcar do sangue mais baixo, que a pessoa não fique obesa. Então, alimentação aí atuando em pelo menos 3 fatores. Atividade física é outro fator muito importante, Vavá. Se preconiza hoje em dia que a pessoa faça pelo menos 150 minutos por semana de atividade física. Por exemplo, se a pessoa quiser distribuir melhor, basta 30 minutos, 30 minutinhos, 5 vezes na semana. A pessoa pode escolher fazer isso de segunda a sexta, descansando no sábado e no domingo, ou então a pessoa pode preferir utilizar os 2 dias do final de semana para fazer uma atividade física, e aí precisaria mais 3 durante a semana. Então, atividade física e alimentação são fundamentais para uma boa saúde cardiovascular, mas elas também podem evitar alguns tipos de cânceres. Hoje se sabe que vários tipos de cânceres, Vavá e André, estão relacionados com a obesidade. Então, se o indivíduo tem um peso adequado, já aproveitando para falar para o ouvinte, como é que a gente sabe que o indivíduo está no peso adequado? A gente calcula, Vavá, um parâmetro chamado índice de massa corpórea. Então, vamos dizer, alguém que tem 80 quilos, índice de massa corpórea é o peso dividido por altura ao quadrado. Então, alguém que tem 80 quilos, divide por... Então, 1,80 m. Então, divide 80, divide por 1,8, depois divide de novo por 1,8, Vavá. E o ideal desse índice de massa corpórea é que ele fique abaixo de 25, entre 20 e 25. De 25 a 30, nós temos um sobrepeso. E a partir de 30, a obesidade. Ok, aqui também pelo nosso WhatsApp. Tá bombando, viu, doutor? O senhor participa aqui, bomba demais. Que bom, né? Que bom. Explode a audiência. A pergunta é do Dermeval Carneiro. Não é nem uma pergunta, é a colocação. A maioria dos pólen e flora do caju surge com a passagem do Sol do Trópico de Câncer para Equador, dando início à primavera no hemisfério sul e o outono no hemisfério norte. Aí tá bem explicado, tá, doutor? Bem melhor do que a minha em termos de geografia. Ele tá bem melhor do que eu. O Marcos Vieira do Cambeba pergunta: a pressão arterial, doutor Ricardo,
ela controlada rigorosamente, não afeta o coração? Quem perguntou, Evaristo? A pergunta é do Marcos Vieira. Tá. Marcos, é o seguinte, o indivíduo que tem pressão bem controlada, o risco cardiovascular dele se assemelha ao indivíduo que não é hipertenso, o indivíduo que é normotenso. Sendo que nós consideramos hoje uma pressão normal, aquela abaixo de 120 por 80, o famoso 12/8 seria a pressão normal. E nós consideramos como a pressão controlada, aquela abaixo de 14/9, Vavá, mas aí existe hoje uma tendência a se querer deixar a pressão do indivíduo hipertenso abaixo de 12/8, como é o nível da pressão do indivíduo normal. E aí, então, o indivíduo com a pressão controlada tem um risco cardiovascular semelhante ao indivíduo que não tem hipertensão e, portanto, o coração dele não vai sofrer, ou vai sofrer menos. Ok, o Célio Moreira, Célio, aqui no centro, muito obrigado pela audiência. Obrigado, meu amigo Pado, também aqui na Rocha Lima. O Alonso, muito obrigado, tá ligado? Certo? Também ligados aqui no programa. A gente vai agora ao repórter CBN, não é isso, Adalto Rosa? E a gente volta já com esse grande professor de medicina, Dr. Ricardo aqui, Pereira, no programa Saúde do Povo. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN. Sábado, 20 de agosto de 2022. O processo de beatificação do padre Cícero Romão Batista na Igreja Católica foi autorizado pelo Vaticano. A informação foi anunciada pelo bispo da Diocese do Crato, Dom Magnus Henrique Lopes, durante missa realizada nesta manhã em Juazeiro do Norte, no interior do Ceará. A Anvisa liberou o uso de vacinas e medicamentos contra a varíola dos macacos que não possuem registros no Brasil. A decisão foi tomada de forma unânime pela diretoria colegiada com o objetivo de acelerar a importação e oferta desses produtos no país. A autorização tem caráter excepcional e temporário de 180 dias, mas pode ser revista a qualquer momento pela agência. 2 partidas abrem hoje a 23ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro enfrenta o Goiás às 4h30 no Mineirão. Às 7h, o Fluminense recebe o Coritiba no Maracanã. Pela Série B, o Vila Nova venceu o Náutico por 2-1 e o Ituano bateu o Novo Horizontino por 1-0. Ponte Preta e Guarani fazem agora o Clássico de Campinas. Às 4h, a Chapecoense recebe o Brusque. Mais tarde, às 7h, Sampaio Corrêa e CRB se enfrentam no Maranhão. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. Saúde do Povo. Oferecimento: São Carlos Laboratório.
Exames laboratoriais com a mesma excelência em diagnósticos da São Carlos Imagem. 4009-1616.